perguntando sobre o caminhos da arquitetura, né, dentro do mapa cultural. A arquitetura, ela é aqui na nossa região um atrativo, né, muito peculiar, justamente porque trata-se de uma arquitetura eclética, né? Nós temos aqui várias representações de arquitetura de diversas épocas. Então nós temos aqui nesse perímetro do Barbalho, Santo Antônio, Lapinha, uma arquitetura desde o período colonial, né, com monumentos que têm traços do barroco, da arquitetura barroca, de uma arquitetura colonial. E isso tornou, por exemplo, o bairro Santo Antônio, além do Carmo, um bairro muito importante, né, pela sua arquitetura mesmo, seus traços arquitetônicos. É tanto que ele é tombado, o bairro em si, ele é tombado pelo patrimônio nacional como, né, um patrimônio artístico e histórico, por conta da sua arquitetura. Então, por ser um bairro que é tombado como patrimônio arquitetônico e histórico, ele não pode sofrer intervenções que alterem sua forma, sua estrutura. Então, as casas precisam ser fiscalizadas, fachadas, as ruas, para que se conserve, né, sua arquitetura original, inclusive das cores, né, a iluminação, o calçamento, as casas, as fachadas, os umbrais, né? Então é um patrimônio, um conjunto. Na verdade, a gente chama de um complexo arquitetônico. Eu estou falando do bairro do Santo Antônio, além do Carmo. Mas além do bairro Santo Antônio, além do Carmo, do Barbalho até a Lapinha, a gente tem um conjunto de casas que também elas têm uma característica peculiar, o neoclássico, que é uma casa após esse período colonial, o neocolonial, né, casas que representam estruturas bastante interessantes. Por exemplo, nós temos aqui na subida da Ladeira da Soledade o Solar Bandeira, que era um casarão de um homem muito rico, poderoso, e chamava Solar porque ele tinha um terreno no fundo que era para tomar sol, fazer festas ao ar livre, um jardim bem bonito, bem artístico, cheio de paisagem, de decoração artística, de monumentos. E esse Solar Bandeira, ele é tombado. E na Ladeira da Soledade, inclusive, também tem 2 casarões que deu a arquitetura da ladeira, a própria Ladeira da Soledade, ela ser tombada, que são casarões com umbrais, quer dizer, elas têm um telhadozinho pintado à mão, em louça. Telhas pintadas à mão. Então imagine porcelana, louça, à mão, no telhado da casa, entendeu? No umbral da casa, assim, no telhado, no beiral da casa. Então, além disso, outras características desses casarões que estão aqui perto da gente, que marcam um período, uma época. Então, uma arquitetura que marcou a influência de determinado grupo, uma arquitetura que marcou a influência de determinada tendência na arte, na arquitetura, no período, né? Além disso, a gente tem aqui também um complexo educacional, que é do ICEA, que na época revolucionou o bairro do Barbalho pela sua arquitetura moderna, inclusive com um teatro que foi o maior teatro de Salvador por um bom tempo, né? Que é o Teatro ICEA. E todo esse complexo educacional pensado ali, né, de ginásio de esporte, teatro, representa uma arquitetura completa dentro do campo da educação, moderna, contemporânea, já de 1940 para cá, que isso veio acontecer. Então a gente tem aqui complexos arquitetônicos no entorno que representam cada época, cada história, né? Por exemplo, os fortes, que têm suas peculiaridades, representam a época em que tinha que defender o território pela via de uma fortificação que protegia tanto as invasões pelo mar quanto a invasão pela terra. E aí tem um forte aqui da Capoeira, ali no Santo Antônio, além do Carmo. Tem o Forte do Barbalho, que atuou muito, né? Teve várias histórias dentro do Forte do Barbalho. Temos as fontes tombadas, que é um patrimônio riquíssimo aqui no nosso entorno. Temos
bondinho, né, ali o plano inclinado pilar, que representa também o transporte de mercadorias, uma época em que a cidade baixa e a cidade alta era muito mais difícil de acessar, né, essa diferença geológica da cidade. Então tem várias características que trazem para esse caminhos da arquitetura uma peculiaridade e interesses diversos. Então é uma riqueza imensa nesse conjunto. Eu teria muito mais motivos para falar para você porque a gente escolheu. A gente escolheu porque a gente tem essa riqueza está aí, está sendo depreciada, mal conservada, mal protegida, tanto pelas pessoas que não conhecem, né, os moradores, o tempo também vai deteriorizando esse patrimônio, quanto pelas instituições que deveriam cuidar, né, pelos nossos governantes, né, o poder público que deveria conservar melhor esse patrimônio. Então, tem muito mais coisa para falar, mas se quiser mais detalhes, você entra em contato comigo, tá bom? Espero que vocês gostem, assistam o Caminho da Arquitetura, que o vídeo tá muito bonito, vai mostrar um pouco dessa história que eu tô trazendo para vocês.